Cheguei no Instagram, boa tarde. Ai, gente, trazei, desculpa. Precisava tomar um banho quente, de tanto frio que eu tô passando nessa cidade. Parece que esse final de semana em São Paulo vai estar quente. Veremos. Desculpa o atraso, tá, gente? Mas tô aqui com vocês pra gente continuar a nossa 18ª temporada. Estou falando sobre carreira na TI. E aí eu fiz um pacote de 5 dias, começando hoje, amanhã e mais 3 na semana que vem, que sexta tô off, que eu tenho evento, para falar com você sobre trabalhar na gringa. Trabalhar em empresa internacional, que é um dos grandes objetivos de quem trabalha com TI, não é? Então, eu acho que eu consigo dar recomendações para vocês, mas eu vou dizer que quem vai realmente orientá-los para vocês chegarem onde vocês querem em relação à carreira internacional são outras pessoas, não sou eu. Eu vou dar um caminho e eu vou dar pessoas que é importante que vocês sigam e acompanhem para que vocês consigam realmente entregar isso. Beleza? Tem uma lista encabeçada pelos top da que eu acredito que são as pessoas melhor preparadas para ajudarem vocês com isso. E eu vou dar um cheiro, tá? Vou dar um cheiro para vocês aqui de coisas que eu acho que podem ser relevantes nessa construção de carreira internacional. Beleza? Vamos começar? Em primeiro lugar, a comunicação. O que muda, né? Desculpa, nem titulei. Henrique, seja bem-vindo. Bom te ver aqui. Saudade, fazia tempo que eu não te via nos ao vivos. Primeira sessão, então, dessa série, a gente vai falar sobre o que muda no trabalho para fora. O que muda de trabalhar para o Brasil e trabalhar para a gringa, além de ganhar em dólar, né? Ou ganhar em dólar ou ganhar melhor, né? Acho que isso é importante também, porque às vezes tem empresa gringa que também paga em real. Mas a remuneração, ela acompanha uma média que está acima da média do mercado brasileiro, tá? Beleza? Então, vamos ver o que muda. Em primeiro lugar, a comunicação é ainda mais importante. Por que a comunicação com a empresa gringa é mais importante? Pela barreira da linguagem, tá? O Henrique falou, oi Mário, o horário combinou hoje, nesse horário geralmente tô tirando tempo pra academia. Opa, bora meter o shape, Henrique. Pessoal do LinkedIn, sejam bem-vindos, não vejo vocês, se quiserem mandar um comentário pra eu saber quem é que tá aí, eu sempre gosto. E tô no Instagram em vídeo também, tá? mariana.gaida no Instagram. O Henrique falou, inclusive, que o tema de hoje combinou com o que tá buscando, tá sendo sondado pro mercado exterior e aplicando também. Fechou todas, Henrique. Em primeiro lugar, temos a barreira da linguagem. Por isso que a comunicação é tão importante, né? E eu vou dizer para vocês que eu aprendi inglês, eu ganhei proficiência, fluência em inglês, tem uns 4 anos, talvez menos, tá? No Brasil, 5% das pessoas se comunicam em inglês, 1% é fluente. Então, não se sintam mal ou atrasados em aprender inglês, porque é a realidade do país, tá? E eu que sou uma pessoa super privilegiada, branca, hétero, cisgênera, estudei em escola particular a minha vida inteira, com muito aperto financeiro da minha família, mas consegui, o que me fez entrar numa universidade federal, que a gente sabe muito bem que é privilégio e não é direito, infelizmente. Eu não tive condições financeiras de estudar inglês jovenzinha. Eu fiz um curso lá e me deu uma base, mas não me deu fluência. Eu fazia legenda para séries. Sabe aqueles... Isso eu já tô entregando a idade que vocês sabem que eu tô quase nos 40. Mentira, eu vou fazer 37 sexta-feira, quase 40. A gente baixava séries e tinha que baixar a legenda para assistir. E eu era de uma das equipes que fazia as legendas das séries. Então era esse era todo o conhecimento de inglês que eu tinha. Em 2020, eu tive um acontecimento pessoal relevante, me tornei mãe solo, né? E com isso eu pensei, cara, eu vou sair do Brasil. O meu lugar é empresa estrangeira.
Daí eu pensei, preciso melhorar meu inglês para isso, né? E aí eu fiz um investimento na minha carreira. Durante 1 ano e meio, eu fiz aula particular todo dia. Todo dia. Às vezes eu furava na sexta, mas de segunda a quinta eu fazia aula. O custo disso para mim era de R$ 2.000, gente. Então eu gastei uma grana para aprender inglês. Mas hoje eu sou fluente. Eu sou fluente com sotaque. E eu sustento o sotaque, tá? Eu banco o sotaque. Porque eu acho que a gente tem... Eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Eu acho que a gente tem que... os gringos têm que entender que se a gente está se esforçando para falar a língua deles, o mínimo que eles têm que fazer é aceitar que a gente vai falar com sotaque. Porque eles não estão se esforçando para falar a nós. A maior parte das pessoas, dos estrangeiros com quem eu trabalhei, os americanos, os falantes de inglês, né? English speakers, eles só falavam inglês, tá? E eu tô indo pro meu terceiro idioma, pro meu quarto idioma. O português nativo, o inglês e o espanhol, e tô aprendendo italiano, como vocês bem sabem. Então a gente é esforçado. Vamos ser reconhecidos pelo nosso esforço. Quais são os outros 2 problemas da comunicação além do idioma? A comunicação, muitas vezes, ela é assíncrona. Porque a gente trabalha aqui no Brasil em horário diferente, dependendo do fuso horário onde a empresa está. Então, a comunicação escrita, ela tem que funcionar muito bem. Seja por e-mail, seja por Discord, seja por Slack, seja o que vocês usarem para mensageria, tem que funcionar muito bem. Se vocês não conseguirem se comunicar de forma escrita, vocês vão ter que trabalhar de madrugada. Vocês vão ter que trabalhar em horários bem esquisitos para conseguir acompanhar o fuso horário de uma empresa estrangeira. Eu tive algumas oportunidades de trabalhar em com empresas chinesas ou pessoas que estavam na China, e depois eu trabalhei com muitos indianos. E acontecia de eu ter reunião às 11h30 da noite. Acontecia. Valia a pena? Claro que valia. Eu era jovem, eu não tinha filho, não tinha nada a perder. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, adoro trabalhar com indiano. Tem muita gente que fala do inglês, do indiano, que é difícil, né? Mas eu vou dizer, é difícil mesmo, mas é melhor que o australiano. E eles são muito resolutivos. Tu não sai de uma reunião com o indiano sem a solução do problema. Se tu fala pra ele, eu tenho 5 pautas, ele faz as 5 pautas caberem na reunião e tu sair com decisão a respeito de cada uma das 5. Isso é trabalhar com o indiano, tá? Então, vocês têm que ter um esforço a mais em comunicação. Tanto para aprender o inglês, pelo menos o inglês, quanto se comunicar bem de forma escrita. Seja por qual ferramenta que for. Tem que se desenvolver nisso. Usar a inteligência artificial, inclusive, é excelente, tá? Não tem ferramenta hoje que a gente use, dessas mais populares, que não tenha uma inteligência artificial que te ajude a escrever um e-mail, que te ajude a escrever uma mensagem, tá? Nem tô falando aqui em abrir o chat GPT para fazer isso no chat GPT para trazer para mensageria. Já tem na própria ferramenta, tá? Explorem. Segunda dica, inglês técnico é fundamental. Eu passo maior vergonha em algumas situações da minha vida em que eu preciso jogar a conversa fora em inglês. Eu sou ruim de conversar, de jogar conversa fora em inglês. Porque todo o 1 ano e meio que eu fiquei estudando inglês, eu estudei inglês para o trabalho, falando sobre coisas de RH. Então eu consigo facilmente fazer uma palestra em inglês a hora que precisa. Mari, agora, ó, entra aí no palco que faltou o palestrante, são 500 pessoas para falar em inglês sobre uma estratégia de treinamento e desenvolvimento. Bora, tranquilo. Agora, encosta um gringo em mim, numa viagem aí, me pergunta, e aí, o que tu faz, onde é que tu mora, como é que é o teu dia a dia, qual é a tua rotina, quais são teus hobbies. Não consigo namorar em inglês, tá? Não consigo flertar em inglês. Não vou ter crush gringo porque eu não sei jogar conversa fora. Meu negócio é inglês do trabalho, é o inglês técnico da área de RH.
Eu tenho muita dificuldade em jogar conversa fora em inglês. E, inclusive, tenho feito algumas estratégias para melhorar isso. Não que eu tô procurando um gringo para ganhar o green card, mas porque é importante, né? Relacionamento, networking, não só para arrumar namorado, mas para relacionamento e networking é importante também. Vou pro Ohio agora em outubro fazer um curso e, né, eu quero nutrir essas relações de amizade que eventualmente podem surgir projetos interessantes de trabalho e tal, projetos de pesquisa, projetos mais acadêmicos, que é uma das minhas metas de carreira. O Henrique botou kkkk, real, Henrique. Então eu tenho usado bastante o TikTok para isso, sabe? Tenho usado algumas oportunidades assim, fora do inglês técnico. Então eu vou dizer para vocês que eu tô na contramão da dica, porque o meu problema não é o inglês técnico, é o outro. O técnico, que é o fundamental, me fez trabalhar. Gente, eu fiquei entre... Deixa eu pensar. Lá em de 2016 a 2019, eu estava no Mercado Livre, né? Eu estava numa startup e depois no Mercado Livre. E era mais espanhol do que inglês. Depois disso, eu fui para uma empresa de e-commerce, que a única pessoa com quem eu falava inglês era com o CEO. Coisa que, inclusive, depois me rendeu alguns problemas. Tudo bem. Falava só com o CEO, que era alemão. Depois eu saí de lá e eu fui para onde? Eu fui para uma empresa startup chilena. E a nossa comunicação era, em primeiro lugar, em inglês. Fiquei um ano em inglês. Depois eu fui para uma outra empresa de meios de pagamento, que eu era responsável por América Latina. Mas eu sempre tenho preferência pelo inglês em relação ao espanhol. Depois eu saí de lá e fui para uma empresa britânica, inglês, bem difícil inclusive de entender para mim, muita gíria e tal, beleza. Empresa de games, né, muita gíria. Fui para uma outra empresa americana de games, gírias, mas um inglês bem mais suave no ouvido. E depois vim aqui para Vancouver, em que hoje a gente não usa inglês ou espanhol no dia a dia. Né? Em breve vamos ter um processo novo aí, talvez, mas por enquanto não. Então eu vou dizer para vocês que pelo menos ali desde 2020 o inglês era diário para mim, né? E agora eu continuo falando inglês em projetos. Eu tenho cliente americano, inclusive pela consultoria, para contratação de brasileiros em tecnologia. Então eu continuo usando bastante o inglês técnico, sem a necessidade do jogar conversa fora, sabe? Então, o inglês técnico, ele me deu todas essas possibilidades. Eu não sei dizer para vocês engenheiro, assim, mas foi um up na minha carreira bem considerável, tá? Tenório, seja bem-vindo. Eu vi que tu me mandou DM, mas eu não vou conseguir responder tão cedo, tá? Eu vou emendar um monte de coisa aqui depois da live, mas uma hora eu chego lá. Então, inglês técnico é fundamental. Fundamental. E não é só saber ler. Vocês têm que saber se comunicar, transmitir ideias, comunicar decisões, convencer, persuadir, tá? Tem que ter. Não tem outro jeito. Vou dar dica, então, inclusive, sobre inglês, mas é mais pra frente. Terceiro ponto do que é diferente de trabalhar no Brasil e trabalhar em empresa gringa. A expectativa de autonomia é maior. Tu tem que se virar bem sozinho. Não dá para depender muito de treinamento e desenvolvimento. É difícil uma empresa gringa contratar uma pessoa júnior que ela tem que desenvolver, que ela tenha um programa de treinamento e desenvolvimento. Exceto casos de que é uma coisa mais projeto social, pode até ter. Mas, em geral, tu é contratado para se virar sozinho. Recebe a PR, recebe a tarefa e vai fazer e vai comunicando se está dando certo ou não tá. Hello, Chief. I'm sorry I have to speak in Portuguese because my main audience is Brazilian. But I don't know if you can put some subtitles to translation. Nós sempre temos os nossos amigos indianos junto com a gente nas lives. Estou falando de trabalhar em empresa internacional, eles chegam, né?
Eu não posso falar inglês. Gente, minha audiência é brasileira. Então tu tem que se virar sozinho, não vai ter jeito, tá? Aí tu vai comunicando durante o processo e tal, né? Tu vai ter check-ins ali, sprint review, depois tem sprint retrospective, caso a empresa use metodologia ágil. A expectativa de que vocês tenham mais autonomia é maior do que no Brasil. É se virar mesmo, tá? Não vai ter ninguém acompanhando vocês. Estamos alinhados em expectativa do que muda de trabalhar em empresa brasileira e empresa gringa? Eu acho que partindo daqui a gente consegue saber o que é esperado, o que eu tenho, o que falta e o que eu tenho que fazer para chegar lá para quem ainda não atingiu essa oportunidade, não conseguiu alcançar essa oportunidade. Comunicação, ainda mais importante por ser assíncrona, por causa do fuso horário. Aí vai do momento de vida de vocês o que vocês vão aceitar ou não. Eu nem tenho mais como aceitar a empresa que eu tenha que fazer reunião 11h30 da noite. Não consigo porque eu tenho filho. Mãe solo aqui. Leozinho, seja bem-vindo. Não consigo, né? Mas, de repente, se vocês estão no momento de vida que dá, no meu tempo que dava, era maravilhoso, tá? Eu ganhei dinheiro, fiz boas relações de trabalho, aprendi um monte de coisa, eu adorava. Eu achava legal, achava cool tu ter contato com tantas culturas e trabalhar nesse ritmo diferente. Eu adorava, tá? Mas vai do momento de vida. Inglês técnico, fundamental. Para criar amizade, relacionamento e tal, aí tem que ser o inglês de jogar conversa fora que eu vou ficar devendo. Tô aprendendo também. Mas o inglês técnico, ele já abre várias portas. Garante várias oportunidades para vocês. E em terceiro lugar, a expectativa é que tu se vire sozinho. Então, se tu tá num momento de carreira que tu ainda demanda muito acompanhamento, desenvolvimento, talvez ainda não seja a hora. Segura aí, uma hora vai dar. O Tenório falou: Mari, consigo me comunicar muito bem em inglês e hoje estou aprendendo espanhol, pois estou em uma startup latina. Pensando no futuro, qual quarto idioma tu recomenda? Francês, Tenório. Francês ou alemão? Eu não me lembro do teu perfil, eu lembro que a gente já se falou, acho que tu era de games, né? Eu acho que para games o alemão, não sei se é o caso. Mas ou francês ou alemão. Eu tô maluquete aqui estudando italiano porque eu quero ir pra lá, porque eu tenho uma questão de família lá e tal. Mas eu estudei francês também, depois eu enchi o saco porque eu lia tanta coisa de xenofobia e tem tanta coisa ruim sobre a cultura do povo francês que eu pensei, deixa isso pra lá. Mas para o pessoal de tecnologia, o alemão é maravilhoso, tá? A Alemanha tem muita oportunidade para quem quer trabalhar com tecnologia, principalmente em linguagens legadas, mas não só em linguagens legadas. E a Europa tem bastante oportunidade para stack moderninho, para coisas novas em tecnologia, sabe? Tem oportunidades legais. Então o francês pode ser interessante. E o francês, ele abre porta inclusive para vocês no Canadá. Então, ou francês ou alemão, tá? Eu iria para essas duas aí. Fechou, gente? Preciso ir, que eu tenho que ir no correio, eu tenho que fazer esses corre de vida adulta, coisa chata. Tenho que, fazer um negócio aí. Burocracia que, infelizmente não tem para quem delegar, tem que ser eu mesmo. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê amanhã, tá? Pra gente falar sobre onde encontrar as oportunidades de trabalho gringo. Então, amanhã vai ser o dia. Vocês pegam um caderninho, mas eu vou dar um jeito de fazer um tomadão de links pra postar pra vocês também. Mas amanhã eu vou falar onde encontrar oportunidades, etc e tal. Vou contar tudo pra vocês amanhã. E sexta eu furo porque é meu aniversário. Não é. É meu aniversário, mas é porque eu vou estar em evento. Daí sexta-feira eu vou furar com vocês. A gente não se vê na sexta, mas a gente se vê na segunda de novo, tá? Semana que vem eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas acho que eu não tenho nada na semana que vem. Eu tenho evento só no sábado, dia 27.
Eu acho que eu não tenho evento durante a semana. Então a gente se vê amanhã e depois segunda-feira. Fechou? Muito obrigada, como sempre, maravilhoso. Vejo vocês amanhã à 1h da tarde. Obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Valeu!